Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos finalizar os trabalhos do PHP 7 orientado a objetos, para depois nós darmos prosseguimentos a outros projetos. No nosso arquivo, nós vamos trabalhar com a instalação de um gestor de dependências. Lá no seu terminal você digita o comando compose require phpdi/phpdi. A gente vai utilizar esse componente porque ele está adequado de acordo com a PSR 11. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo. Então, no nosso código, após fazer a instalação desse gestor, é importante que no seu arquivo index você faça as seguintes configurações. Você informe que para poder fazer a injeção de dependências no seu front controller, você precisa criar um container. Então você cria uma variável chamada container e você faz um require de um arquivo chamado dependencies, que está lá dentro da pasta config. Então dentro da pasta config, eu criei um arquivo chamado dependencies conforme as instruções que estão descritas lá na documentação do PHPDI. Então lá tem todas as instruções de como você deve fazer a configuração das suas dependências. A única configuração de dependências que a gente fez na prática aqui é o seguinte, é que algumas classes nossas vão depender do nosso gestor de entidades para poder trabalhar a parte da persistência de dados. Como resultado, a gente vai ter o retorno desse arquivo dependências, vai ser um container, vai ser um builder do nosso container. Então aqui no index, basicamente o que a gente está fazendo é chamando esse container aqui para fazer a gestão das nossas dependências. Daí aqui no nosso request handle interface, ao invés da gente fazer aqui uma nova instância da classe controladora, a gente cria uma variável chamada controlador que recebe o resultado da execução do método get do nosso container para a nossa classe controladora. Assim, o que vai acontecer? Tudo que for necessário ser criado para aquela classe, quando ela for chamada, vai ser criado e definido logo aqui. Então, o método construtor das nossas classes vai ficar dinâmico, basicamente. Então, o que mudou basicamente do código foi só esse trecho aqui no nosso arquivo index. Não tem muita mudança. Tá? Então, observem que não tem mudança nenhuma. Daí, nos nossos controllers, lá no controller realizar login, a gente precisa fazer o use, informando que a gente vai usar lá do Doctrine ORM, o Entity Manager Interface, para a gente seguir a nossa PSR 11. E daí aqui, no nosso construtor, ao invés da gente chamar um construtor vazio, a gente passa no parâmetro do nosso construtor que nós precisamos de um Entity Manager. Aqui a gente faz a injeção de código, basicamente. Aqui a gente faz a injeção de dependência. E ao invés da gente chamar logo o método getEntityManager, a gente diz que o Entity Manager que está sendo passado aqui vai ser o nosso Entity Manager. Quem vai injetar é o PHPDI. E daí a gente cria aqui um repositório, caso haja necessidade e tudo mais. Então, basicamente, essa aqui é a modificação crucial. Além do use, a gente precisa, no nosso método construtor, exigir a passagem de parâmetro de um Entity Manager. Lá na nossa classe realizar login nós fizemos isso. Na nossa classe de exclusão, mesmo esquema, use. E no construtor a gente passa o parâmetro. Não precisa mais chamar o getEntityManager aqui, porque quem vai fazer isso é o PHPDI. Lá em listar usuários o mesmo esquema, aqui ó, o use, o nosso construtor com passagem de parâmetro. Em persistência, o use. No nosso construtor, passagem de parâmetro. Em formulário edição, o use. No nosso construtor também passagem de parâmetro. No listar cursos também use. Construtor também com passagem de parâmetros. E assim a gente poderia fazer em todas as partes da nossa aplicação que a gente precisa de um Entity Manager. Feito isso, eu vou abrir a minha aplicação lá no meu navegador. Vou fazer aqui o login. Observe, foi logado com sucesso. Vou listar cursos. Também está listando com sucesso. Vou listar usuários, também está listando com sucesso. Vou lá em Home. Observem que eu acrescentei mais duas coisas extras aqui que nós não tínhamos até a aula passada, que é a criação de arquivo JSON de usuários e a criação de arquivo XML de usuários. A gente só tinha de cursos, que foi o que a gente criou na aula anterior. Então, se você for aqui em usuários em JSON, ele vai mostrar o arquivo JSON para vocês. E se você for aqui em usuários em XML, ele vai mostrar para vocês aqui os usuários em XML. Vou fazer aqui o logout. Está tudo funcionando corretamente. Assim como nos outros vídeos, eu vou deixar um link do nosso projeto completo na descrição.
Nas próximas aulas, eu vou procurar trabalhar outras partes da programação. Pode ser que eu trabalhe o PHP com o Laravel, que é um framework, ou pode ser que eu trabalhe outras funcionalidades do PHP ou mesmo de outras linguagens de programação. Portanto, para este e mais vídeos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!